A Bíblia compara a vida dos seres humanos como uma caminhada, como uma peregrinação, um caminho a ser percorrido dia após dia. Mas como é que é essa vida de fé? Como é a vida do crente? Todos os seres humanos percorrem o caminho da vida, mas como é que o crente percorre o caminho da sua vida? Primeiro, andando na lei do Senhor. Essa é a primeira maneira como o crente percorre a sua vida, andando na lei do Senhor. Veja o Salmo 119, verso 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos, que andam na lei do Senhor. Algumas outras versões diz assim, que vivem de acordo com a lei do Senhor. Que trilham caminhos retos, ou seja, que são irrepreensíveis. Bem, mas nós devemos andar na lei do Senhor, mas devemos também andar na luz da sua presença. A vida do crente pressupõe a presença constante do Senhor Deus junto a ele. Lembram-se como falamos da imanência de Deus? Deus está sempre junto aos seus filhos. Salmo 89, 15. Como é feliz aquele que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Os crentes devem andar na luz da presença do Senhor Deus. Devem ter consciência total, plena, consciência concreta de que o Senhor Deus está junto e que nós devemos então andar na luz da sua presença. A Bíblia também apresenta que a vida do crente é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. É um sacrifício vivo para que nos tornemos irrepreensíveis, sem repreensão diante da palavra de Deus. Lá o texto de Romanos 12:1 diz assim, rogo-vos que vos apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. Veja, eu gosto muito dessa frase, irmãos, culto racional. O nosso culto a Deus deve ser também emocional, deve ter uma componente emocional, mas ele tem uma componente intelectiva, uma componente intelectual, que é, a Bíblia diz, uma componente racional. O que é essa racionalidade que o crente tem na sua vida? É a racionalidade para poder discernir entre o bem e o mal. Guardar a lei agora, então, guardar a palavra de Deus, irmãos, é uma atitude legalista, é uma obrigação. O que é a lei de Deus? Quando a Bíblia fala a lei do Senhor, a lei do Senhor é toda a palavra escrita, irmãos. A lei do Senhor é todo o ensinamento que está na Bíblia Sagrada. É a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, são as leis de saúde, são as leis de relacionamento com as pessoas. Essa é a lei do Senhor. Todos os ensinamentos da Bíblia são ensinamentos do Senhor. Como lemos o texto lá do Novo Testamento, tudo que foi escrito para nosso ensino. Então, irmãos, aprender a sabedoria do Senhor, a sabedoria para a salvação, implica em observar a palavra de Deus. Veja o texto da nossa lição. Guardar os mandamentos de Deus não tem nada a ver com uma observação legalista das regras divinas. Pelo contrário, consiste em uma boa compreensão da diferença entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E envolve todo o ser, não meramente atitudes externas. Ser imaculado, guardar os mandamentos de Deus e buscá-lo de todo o coração, são atitudes inseparáveis. Veja só, irmãos, alguns versos do Salmo 119. O Salmo 119, o maior da Bíblia, o salmo mais extenso do livro dos Salmos, fala sobre o Torá, sobre a palavra de Deus. Verso 1, felizes os que andam na lei do Senhor. Verso 10, te busco de todo o coração, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Verso 11, que é um muito conhecido, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Olha, irmãos, quando você coloca a palavra de Deus no coração, ela vai te ajudar a discernir entre o que é certo e o que é errado. E dessa forma, então, você evita de pecar. Pode evitar de pecar. Verso 16. Deleito-me nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Verso 105, outro muito conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa é uma metáfora bonita, irmãos. A palavra de Deus é uma lâmpada para iluminar o caminho da nossa vida, para iluminar a nossa vereda, para que a gente então não tropece, para que a gente não caia. Verso 133, a palavra de Deus dirige os passos, ela afasta a iniquidade. E o verso 174 expressa bem como deve ser a relação do crente com a palavra de Deus. A tua lei é o meu prazer. A palavra de Deus, irmãos, a lei de Deus, os seus ensinamentos, os seus mandamentos devem ser o nosso prazer, porque eles foram feitos para a nossa proteção. Eles foram escritos e preservados pelo Espírito Santo para que nós os tivéssemos até hoje, para a nossa alegria. Os mandamentos de Deus não são uma revelação, os mandamentos de Deus são uma revelação da vontade divina para o mundo. Eles instruem sobre como se tornar sábio e viver em liberdade e paz. O salmista se deleita na lei, porque ela lhe assegura a fidelidade a Deus. Salmo 119, verso 77, diz assim, a tua lei é o meu deleite. E o verso 134, que lemos agora há pouco, a tua lei é todo o meu prazer. Veja ainda um texto da lição. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há nada que os faça tropeçar. É o verso 165 do Salmo 119. É uma luz no caminho para que você veja o caminho, para que você não tropece. Já pensou, irmão, você já certamente já teve essa oportunidade de ter que andar no escuro, caminhar no escuro. E o que acontece quando se caminha no escuro, irmãos? A gente tropeça facilmente, a gente dá encontro com as coisas. Mesmo na sua casa, que você conhece tudo, se você, dependendo da escuridão que tiver, você tropeça nos móveis, dá encontrão nos móveis. Mas a palavra de Deus, irmãos, é lâmpada. Ela ilumina o nosso caminho para que a gente não tropece, para que a gente não dê trombadas, para que a gente viva de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus, irmãos, não é um conjunto de restrições. Satanás coloca da seguinte maneira, na Bíblia você só encontra não podes. Lá na sua igreja só não pode isso, não pode aquilo. Religião é só não podes. Religião é só cercear a liberdade. É dizer o que não pode fazer. Não, irmãos. A palavra de Deus, a lei de Deus, as diversas leis de Deus, elas são um rol de ensinos para nos dar segurança, para nos dar alegria, para nos dar paz. Que o Senhor abençoe cada um de nós e que a gente possa entender isso. O Senhor nos dá restrições, nos dá orientações para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para que nós estejamos seguros. Deus esteja, então, com cada um de nós, nos ensinando a sua sabedoria.